Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, mais um dia na vigilância, na oração, meditando na palavra de Deus, que é Cristo ungido, a Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, porque não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que não cumpra suas promessas. Porque ele é fiel e verdadeiro, aquele que tudo opera e executa. Aonde ele sempre nos ensina odres novos em vinho novo, ambos se conservam, porque se derrama o vinho novo em odres velhos, ele se rompe. Jó, quando submetido à prova e vencendo o tentador, não atribuiu falta nenhuma ao nosso Senhor. Ele disse que o seu peito estava a ponto de estourar, do qual era necessário esvaziar das palavras. Assim é aquele que persevera dia após dia, cheio do Espírito de Cristo. A própria palavra que penetra no nosso interior, e a boca anuncia aquilo que o interior está cheio. Aonde se tivermos de gloriar em algo, antes gloriamos em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. A sua graça nos basta, e Ele é fiel para nos manter apartado de toda injustiça até o fim. Aquele que nos ensina por revelação divina. Não aprendemos de homens, por isso estamos apartados de toda injustiça. Fiel e verdadeiro, aquele que é o alfa, o ômega, aquele que tudo opera e executa. Aquele que antes que houvesse dia, ele já era o grande eu sou, aquele que ninguém pode escapar das suas mãos. Lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão, nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Por isso há mais esperança para aqueles que perseveram como filhos por adoção em Cristo Jesus, aonde não há maldição para aqueles que perseveram segundo nova aliança, segundo o ministro de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Aqueles que perseveram dia após dia, cingindo os lombos com a verdade, usando o escudo da fé, do qual se apaga todos os dados inflamáveis do maligno, revestivos da armadura do cristão, o capacete da salvação, a espada, cingir a espada, a cintura, o herói manejando bem a palavra da verdade, a espada que é tanto na defesa como no ataque. Já a espada da ira e da vingança é dele. Ireis e não pequeis. Sejais tardio no falar, pronto para ouvir, tardio para irar-se. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Perseveramos sempre apartados de toda injustiça e sempre segundo o jugo, tomando sobre a canga dele, que é o jugo suave, o fardo leve, aonde já não retrocedemos como que outrora, segundo estávamos no jugo da escravidão. Agora nova criatura, tomamos da nossa cruz, negamos a nossa própria vida e seguimos carregando a cruz, assim como os fardos pesados um dos outros, orando sempre em espírito e em verdade, porque a palavra diz que a oração dos ímpios, até suas orações, são abomináveis diante do Senhor. Temos que orar sempre em espírito, porque o Espírito nos ensina a orar, ainda que não sabemos às vezes expressar por palavras, ele com gemidos inexprimíveis intercede por nós. Por isso, tudo em conformidade com o Espírito. A orar, a vigilância, se não fosse ele o sentinela, em vão vigia o sentinela. Ele é o guarda fiel e verdadeiro,
assim como o alicerce seguro já lançado, segundo o Evangelho, a pedra angular, cada um edifica com responsabilidade, segundo pelo mesmo Espírito é dado variedades de dons e ministérios, dos quais devem ser operados sempre segundo o amor verdadeiro, segundo o próprio Cristo, que habita em nós. A um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós. A sua morada é sublime, celestial, onde tem o templo de Deus, assim como ele que está no centro do trono, o Pai é a sua cabeça, ele é a cabeça da noiva. E aqueles que perseveram numa só mente, num só coração, num só propósito, num só batismo, segundo o batismo de fogo, segundo o nascimento, nova criatura, sendo purificado e santificado do interior para fora, através da palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Porque muitos falam em Deus, mas não conhece o Filho, e aquele que nega o Filho, também ele o negará diante do Pai e dos anjos. Porque a palavra de Deus é Jesus, é Cristo ungido, onde através dele aquele que revela a imagem é a glória do Deus Altíssimo. Mas muitos, a palavra diz que o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam aquele do qual nós falamos face a face e não por enigmas. Perseveramos dia após dia, segundo falando face a face, com aquele que tudo opera e executa, e combatendo um bom combate, onde anunciar a verdade para que o povo venha se arrepender, anunciar as bem-aventuranças, as boas novas. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus sobre vós. E assim aborrecer toda vã filosofia, onda teológica que vai e vem, toda vã doutrina que, ao invés de aproximar o povo de Deus, afasta, porque só há um fundamento do qual deve ser edificado sobre ele, que é o Evangelho. Por isso vem a ira de Deus, o Cordeiro está a julgar com aqueles que são falsos e anunciam suas heresias. Aqueles que falam em Deus, mas não conhecem a Deus, do qual Jesus já dizia para aquele povo na época. Os anciãos diziam para o povo: praticais o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem. Assim como os fariseus, que era acompanhado da hipocrisia, uma pequena levedura toda a massa, assim quando os escribas, aqueles que seguiam segundo as seitas, assim como são muitos nos dias atuais que falam em fé, que semeiam fé, mas não conhecem aquele que é a fé, aquele que revela a imagem e a glória de Deus, do qual ele já dizia para aqueles da época, assim como são muitos atuais, do qual ele está a expulsar. Se vós cresceis nas Escrituras, vós estariam crendo em mim, porque tudo que é dito nos profetas, nos salmos, nas lamentações, dizem ao meu respeito. Vós não creis nem em vossas Escrituras, da qual sabemos que tanto os governantes, sacerdotes terrenos, todos os reis que reuniram em vão, negavam e não conheciam aquele que é o próprio Deus, que se fez carne, o verbo que se fez carne, o verbo que era Deus e estava com ele desde o princípio. A sabedoria da qual nós anunciamos é a sabedoria pura, sem hipocrisia. Por isso acautelai-vos, pois muitos têm surgido e se manifestado segundo a falsidade, o filho da iniquidade, do qual Jesus os vencerá, os falsos profetas, o anticristo, pelo sopro da sua boca. E assim ele está a operar em mais um dia,
e grande livramento e salvação para aqueles que nele depositam a confiança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.